Olá pessoal, chegamos agora naquela parte que realmente nos interessa aqui no estudo de trigonometria e geometria, que são as aplicações práticas da trigonometria na geometria plana. Nessa aula veremos tudo o que acontece no triângulo retângulo. O que é importante lembrar do triângulo retângulo que já vimos lá na geometria plana? Bom, é um triângulo que apresenta um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Onde o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Existem algumas relações métricas, a mais importante delas é o Teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Permite obter a medida de um lado desconhecido, tendo a medida dos outros dois lados do triângulo, né? Muito bem, veremos agora todas as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo. Para isso, considere a situação que está representada aqui no quadro. Bom, temos um triângulo ABC, que é retângulo, tá? Esse triângulo maior aqui da figura, esse triângulo todo. Ele é retângulo por construção, porque o segmento AC ele é perpendicular ao eixo X, tá legal? Então, o ângulo CAB é de 90 graus. Ok. O ponto B, que é um dos vértices desse triângulo, ele é o centro da circunferência que está desenhada aqui. Circunferência essa que é o nosso ciclo trigonométrico. Beleza, então a gente sabe que o raio dessa circunferência vale 1. E aí, sobre o segmento BC, a gente vai tomar um ponto P da circunferência, né? De modo que esse ponto é a extremidade do arco, cujo ângulo central correspondente é o ângulo que eu estou representando aqui por θ, tá? Então, o ângulo CBA, ele é o ângulo que mede θ. Veja que esse ângulo é maior que 0 e menor que 90 graus, certo? Porque o ponto P está no primeiro quadrante. Muito bem. E aí, quando a gente pega o valor de x desse ponto P, a gente obtém aqui o ponto Q. Então, o segmento PQ, ele também é perpendicular ao eixo X. Dessa maneira, vai aparecer um segundo triângulo retângulo, o triângulozinho menor QBP. Esse triângulozinho que está no primeiro quadrante ali do nosso ciclo trigonométrico. Beleza. Esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes. É muito fácil de verificar isso, porque os dois têm o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e além disso, eles compartilham o mesmo ângulo θ, certo? Veja que o ângulo ABC do triângulo maior é o mesmo ângulo QBP do triângulo menorzinho. Então, esses dois triângulos possuem dois pares de ângulos congruentes, automaticamente o terceiro par de ângulos também será congruente nos dois triângulos, né? Beleza, então vamos escrever aqui. Como os triângulos ABC e QBP são semelhantes, nós sabemos que, dividindo lados correspondentes, obtemos o mesmo valor, certo? Então, eu vou dividir cada lado do triângulo maior pelo seu correspondente no menorzinho, e eu sei que essas divisões são todas iguais. Então, olha só,
eu vou pegar o segmento AC e vou dividir pelo PQ, certo? São lados correspondentes porque são os lados que ficam opostos ao mesmo ângulo, que é o ângulo θ, né? Perfeito. E aí eu vou pegar agora e vou dividir as hipotenusas. Então eu vou pegar BC e dividir por PB. BC sobre PB. Ok, essa é uma igualdade que nós conseguimos obter, mas, além dela, qual que é o terceiro par de lados? É o AB juntamente com o QB, né? São os lados que sobraram ali. Então eu sei que isso aqui é igual a fazer AB sobre QB. Muito bem. Acontece que quem são esses segmentos QB, PQ e PB? No triângulo maior, nós não sabemos, né? Quem é o AB, quem é o BC e o AC. Porém, no triângulo menor, a gente conhece essas medidas. O PB vale 1, porque é o raio da circunferência. O QB, note que ele é o cosseno do ângulo θ. Já o PQ, por sua vez, é o seno do ângulo θ, né? Isso a gente viu nas aulas anteriores lá do ciclo trigonométrico, né? Então, a partir disso, só fazendo aqui as substituições, a gente vai chegar nas relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo, beleza? Então, olha só, AC sobre PQ vai ficar o seguinte, AC sobre o seno de θ, certo? Igual a BC sobre PB, então fica BC sobre 1, né? Já que o PB é o raio que é 1, BC sobre 1 é o próprio BC. Muito bem, isolando o seno nessa igualdade, o que acontece? Eu vou passar o seno para o segundo lado multiplicando, depois eu passo o BC dividindo, eu vou concluir que o seno de θ é igual ao AC dividido pelo BC. Então, olha só que interessante. A gente acabou de verificar que o seno do ângulo θ é igual ao AC dividido pelo BC. Então, a gente divide um dos catetos do triângulo pela hipotenusa. Essa divisão, essa razão, corresponde ao seno do θ, que é um dos ângulos internos, justamente, do triângulo, né? E esse cateto, ele é o cateto que a gente chama de oposto, porque é o cateto que fica de frente para esse ângulo θ. O outro cateto eu vou chamar de adjacente, porque é o cateto que está junto daquele ângulo ali. Muito bem, então aqui a gente obtém a primeira relação, né, que é o seno. Agora vejamos as demais relações. Elas virão das outras igualdades ali. Bom, então a gente fez as duas primeiras razões, né, iguais. Agora eu posso fazer a segunda igual à terceira. Então fica BC sobre 1, BC, igual a AB sobre QB. Mas quem é o QB? QB é o cosseno do ângulo θ.
Muito bem, fica AB sobre cosseno de θ. Isolando o cosseno, vou passar para o primeiro lado multiplicando, depois eu passo BC dividindo. Eu concluo que o cosseno do ângulo θ é igual ao AB sobre o BC. Então, assim como no seno, no cosseno, a gente também vai dividir um dos catetos pela hipotenusa. Veja que eu estou dividindo o AB pela hipotenusa, que é o BC. Então, agora eu vou dividir o cateto, que eu chamo de adjacente, porque é o cateto que está junto do ângulo. Antes era o cateto oposto, porque ele ficava oposto ao ângulo. Agora eu chamo de adjacente, é o que está junto do ângulo. Muito bem, então a gente achou o seno, achou o cosseno, falta a tangente, né? Bom, você pode fazer a tangente por meio da divisão do seno pelo cosseno, mas a gente pode olhar da seguinte maneira. A gente pode fazer a primeira razão igual à terceira. Foi a única igualdade que a gente ainda não considerou, né? Então, se eu fizer AC sobre PQ, o que acontece? Fica AC sobre seno de θ, né? Igual a AB sobre QB. QB que é o cosseno de θ. Perfeito. Agora é só eu passar o seno multiplicando para o segundo lado e o AB passa para o primeiro lado dividindo. Então eu concluo o seguinte, que AC sobre AB é igual a seno sobre cosseno. Seno de θ sobre cosseno de θ. Mas quem é seno dividido para cosseno? É exatamente a tangente. Dessa maneira, chegamos na tangente de θ. Então, a tangente é o cateto oposto, que é o AC, nessa representação, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é o AB dessa representação. Tá bom? Então, a gente observou aqui de onde surgem essas razões e, só para gravar, temos aqui então um resumo final. O lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa. Vou representar a hipotenusa simplesmente por H, tá certo? E temos dois catetos. Um dos catetos eu vou chamar de oposto e o outro eu vou chamar de adjacente. Qual é o oposto e qual é o adjacente? Vai depender de qual é o ângulo θ. Você sempre vai analisar em relação ao ângulo que você está considerando. O cateto que está de frente para esse ângulo, que está oposto ao ângulo, eu chamo de oposto, tá? E o cateto que está junto do ângulo, o cateto que encosta ali no ângulo, você chama de adjacente. Então, nessa representação, o cateto aqui da esquerda é o oposto, vou representar ele por O, e o cateto de baixo é o adjacente, está representado pela letra A. E aí, as três razões existentes, né? O seno, o cosseno e a tangente, estão aqui representadas. Então, só para você gravar, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui é muito interessante porque se a gente conhece um dos ângulos internos do triângulo além do ângulo reto, né, e conhece um dos lados, a gente é capaz de determinar a medida de outro lado, e aí tendo dois lados você consegue achar a medida do terceiro lado, tá? São relações muito úteis. E a gente vai fazer um exemplo na sequência para observar isso aí.
Para finalizar essa aula, uma aplicação bem bacana do que acabamos de ver, que é o cálculo do apótema de polígonos regulares. Olha só, determine a medida do apótema de um triângulo equilátero de lado L. Lá na geometria plana, nós vimos que o apótema de um polígono regular é aquele segmento que parte do centro do polígono regular e chega perpendicular ao ponto médio de um dos lados. E aí a gente viu qual era a medida do apótema para os principais polígonos regulares, mas não justificou isso, justamente porque era necessário usar a trigonometria. Então agora a gente vai conseguir justificar, pelo menos aqui para o triângulo equilátero, né, qual é a medida do seu apótema. Então vamos lá. Triângulo equilátero é o triângulo regular, é o triângulo que tem os três lados e os três ângulos internos congruentes. Aqui está, temos um triângulo ABC equilátero, e aí o ponto O, ele é o centro do polígono. Esse centro do polígono é o centro da circunferência que circunscreve o polígono. É a circunferência que passa pelos seus três vértices. E aí o que vai acontecer? Traçando os segmentos OB e OC, nós obtemos um triângulo OBC, esse triângulozinho aqui de baixo, que é isósceles, porque o OB tem a mesma medida que o OC, já que ambos são raios da circunferência, né? Maravilha! Como esse triângulo é isósceles, eu sei que os dois ângulos da base possuem a mesma medida, que são os ângulos OBC e o OCB. E qual é a medida desses ângulos? Seguinte, o ângulo BOC, eu sei que ele mede 120 graus. Por quê? Porque os pontos A, B e C, eles dividem a circunferência em três arcos de mesmo comprimento. E aí cada um desses arcos vai medir 120 graus, tá legal? Como esse ângulo BOC é o ângulo central correspondente ao arco BC aqui, ele vai ter a mesma medida que esse arco, logo 120 graus. Muito bem. Outra maneira de você entender por que esse arco BC é 120 graus, né? É porque esse ângulo BAC, ele é de 60 graus, porque é um dos ângulos internos do triângulo equilátero, né? Só que esse ângulo, ele é um ângulo inscrito, né? Ele tem como vértice um ponto da circunferência. Então a gente sabe que o ângulo inscrito mede metade da medida do arco correspondente. Então o arco BC vai ser justamente o dobro do 60, que é o 120. Maravilha, então esse ângulo aqui do triângulo é 120 graus. Automaticamente os outros dois juntos devem resultar 60 graus, né? Para que a soma dos três dê 180. Só que como eles são iguais, então eu divido esse 60 para 2, cada ângulo aqui mede 30 graus. Beleza. E por fim, o que a gente quer encontrar, o apótema, né, do polígono, é o segmento que vai partir. Deixa eu apagar aqui o ângulo de 120 graus, a gente não vai precisar dele. Foi só para achar os ângulos de 30 ali, né? Então a gente tem que achar esse segmento que vai aqui do ponto O e chega formando 90 graus com BC. Digamos que chega no ponto M. Então nós temos que OMB, que é igual a OMC, são ângulos de 90 graus. E aí vai aparecer triângulos retângulos, né? Temos aqui dois triângulos retângulos congruentes, o OMB e o OMC. A gente vai trabalhar com um deles ali.
Então a gente quer achar a medida do OM, que é o apótema, vou chamar de Azinho, e o lado que a gente conhece a medida é o BM, certo? Porque o apótema chega no ponto médio, então vai dividir o BC em duas partes iguais. Se o lado todo é L, cada parte é L sobre 2. Beleza, então toda essa análise que a gente fez aqui foi para obter esse triângulo retângulo que eu vou trazer aqui para baixo, tá? Então a gente tem um triângulo retângulo onde um dos ângulos é de 30 graus. Automaticamente o outro ângulo ali ele vai ser de 60 graus, né? Mas a gente pode trabalhar com o ângulo de 30 mesmo. De modo que o cateto oposto ao ângulo de 30 é o apótema e o cateto adjacente é L sobre 2. Veja que se eu quero relacionar os dois catetos, a razão que eu preciso usar é a tangente, né? Eu não quero relacionar a hipotenusa, então eu não posso usar seno nem cosseno, eu tenho que usar a tangente. E aí a tangente do 30 graus é o cateto oposto a esse ângulo, que é o apótema, dividido pelo cateto adjacente, que é o L sobre 2. Maravilha! Qual é a tangente de 30 graus? Observamos na aula passada, certo? A gente viu nas aulas anteriores qual é o seno, o cosseno e a tangente do 30 e também do 60 graus. No caso do 45 graus, a gente acabou não observando, mas é muito simples. E aí com isso a gente tem então seno, cosseno e tangente dos principais ângulos, que são os ângulos que vão aparecer aí nos exercícios, tá? Se você precisar de seno, cosseno e tangente de algum ângulo que não seja 30, 45 e 60, ou algum dos que é possível obter a partir desses, tá? Certamente o problema vai te informar qual é o valor desse seno, desse cosseno e dessa tangente, beleza? No caso do 30 graus, então a gente sabe que a tangente é raiz de 3 sobre 3, fica raiz de 3 sobre 3 igual a sobre L sobre 2, passa o L sobre 2 multiplicando, concluímos que o apótema é L raiz de 3 sobre 6. Tá certo? Então, esse é o valor do apótema de um triângulo equilátero de lado L. Veja que eu posso escrever essa fração da seguinte maneira. L raiz de 3 sobre 2 vezes 1/3. Onde esse L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero de lado L. Então, geralmente, né, aparece o apótema como 1/3 da altura do triângulo equilátero, é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, tá legal? Pessoal, antes de terminar, só para não passar batido a questão do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus, vamos observar aqui rapidamente o que acontece, tá? Então, olha só, se nós pegarmos um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus, o que vai acontecer com o outro ângulo interno desse triângulo? Vai ser 45 graus também, né? Dessa maneira, o triângulo ele é isósceles, né? Se ele tem dois ângulos internos com a mesma medida, automaticamente ele vai ter dois lados com a mesma medida, que são os catetos, certo? São os lados opostos aos mesmos ângulos. Os catetos possuem a mesma medida. Digamos que essa medida é L, tá? Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que eu vou obter o valor dessa medida L, que na verdade
trata-se do cosseno e do seno desse ângulo, né? É só a gente pensar nesse triângulo aqui, lá no círculo trigonométrico, né? Onde esse ponto aqui é o centro, é o ponto O. E aí nós temos o cateto de baixo sobre o eixo X, né? E aí o outro cateto é tal que a sua extremidade, né, é o ponto que seria, né, a extremidade do arco correspondente ao ângulo ali de 45 graus, né? Então esse cateto a gente sabe que é o seno do 45 e o cateto aqui de baixo é o cosseno. Beleza, então aplicando Pitágoras, a hipotenusa é 1, porque é o raio da circunferência, né? Então a gente teria 1 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Logo, 2L ao quadrado. Passa o 2 dividindo, fica 1 sobre 2 igual a L ao quadrado. Tira a raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Concluímos que o L é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso, né? Fica raiz de 2 sobre 2. Então a gente conclui que o cosseno do 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno vai ser o mesmo, raiz de 2 sobre 2. Então, no caso do 45 graus, ele tem o mesmo seno e o mesmo cosseno. Para obter a tangente, você divide e aí o resultado dessa divisão vai ser 1, né? Porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Tá legal?